Confesso aos irmãos que é motivo de alegria nós estarmos mais uma vez aqui, nessa noite de domingo, para juntos adorarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor já falou conosco através dos louvores, através dos testemunhos que aqui foram dados. E eu tenho certeza que através da sua palavra também não será diferente. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor falou ao meu coração também falará aos corações dos ouvintes nessa noite, porque a palavra não é minha. E um dia eu ouvi uma frase em um hino que dizia: somente o Senhor, somente a sua palavra é quem pode falar aos corações. Então eu peço ao Senhor de forma humilde nessa noite, que eu sirva, que eu seja somente um instrumento nas mãos do Senhor, para que através da sua palavra, o seu coração seja impactado e seja alcançado nessa noite, para o nome do Senhor ser glorificado e ser exaltado. Nós sabemos a situação que nós estamos vivendo, né, em tempos de pandemia. Na verdade, isso era um termo quase um tanto que nem conhecido aqui pela maioria das pessoas, né, das pessoas de menor idade, vamos dizer assim. Às vezes a gente ouvia falar em alguma epidemia, né, que era algo mais localizado, mas hoje nós estamos vivendo uma pandemia, que é algo que está atingindo a todo mundo. Mas talvez isso tenha trazido até tristezas a alguns, né, angústias a outros, lutos a outras pessoas. Mas o que eu quero dizer a você nessa noite: há um Deus que tem todo o controle nas suas mãos. Há um Deus soberano. E o que é ser soberano é não pedir conselhos a ninguém. Se Ele mandar subir, nós subimos. Se Ele mandar descer, nós descemos. Se Ele mandar, o Senhor mandar a gente parar, a gente para. Se Ele mandar a gente prosseguir, nós vamos prosseguir, para o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ler. Eu vou ler pelo menos 3 passagens da Bíblia Sagrada nessa noite, que se encontra segundo o livro dos Reis, capítulo 24, dos versículos 10 até o 14. Segundo o livro dos Reis, capítulo 24, dos versículos 10 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso, no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. Versículo 14. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Também vou ler juntamente com os irmãos Salmo de número 137. O Salmo de número 137 nos diz assim: junto aos ribeiros da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizesse a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Mais uma passagem, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao ribeiro,
ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Meus irmãos, quando nós olhamos para essas 3 passagens, a qual eu li aqui, em 2º livro dos Reis, Salmo de número 137 e Ezequiel capítulo 1, nós percebemos que esse é o mesmo contexto da história. Pelos relatos que foram ditos aqui, a gente percebe que é a mesma história em andamento, é o mesmo curso da história, registrado em livros diferentes. Nesse contexto, antes do povo ser levado cativo à Babilônia, a gente percebe então que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele então intenta, foram pelo menos 3 investidas contra Israel. Essa é a segunda, a qual leva-se então os cativos para a Babilônia, essas 10 mil pessoas. Então a gente percebe que as condições da Babilônia, as condições, melhor dizendo, de Jerusalém nessa época, era uma condição totalmente deplorável. Era uma condição totalmente horrenda. Pessoas haviam sido mortas, famílias haviam sido destituídas dos seus pais, das suas mães, dos seus filhos. As moças virgens, as moças mais novas daquela época, elas eram forçadas pelos soldados, elas eram abusadas sexualmente. Então o cenário daquele momento, o cenário dessa história daquela época, era totalmente deplorável. Era um cenário realmente de tristeza, de angústia. Como eu já disse aos irmãos, famílias foram separadas, pessoas morreram. Pessoas foram levadas cativas, muitos jovens soldados e soldados até de mais idades foram mortos a fio de espada. Mas tudo isso já estava sendo cumprido por causa do pecado, por causa do distanciamento da nação de Israel para com o seu Deus. Porque nós sabemos que todo pecado, toda transgressão, toda vez que o povo de Israel, toda vez que o povo de Deus se afasta do Senhor, o prejuízo, o juízo de Deus, ele vem sobre o povo. Ele vem de uma forma ou de outra. Muitas das vezes o nosso Deus, o próprio Deus, ele usa os próprios inimigos para entrar com juízo para com o seu povo. Mas nunca é para destruir, nunca é para arrasar o povo da face da terra, não. É muitas das vezes para trazer juízo, é para trazer consciência, para que o povo se voltasse a Deus, arrependesse dos seus pecados, deixasse os seus maus caminhos e se voltasse para o Senhor nosso Deus. Perceba que após a segunda invasão então da Babilônia a Israel, o rei Nabucodonosor, ele age de uma forma estratégica, porque ele reúne aquelas pessoas de destaque de Israel. Afinal de contas, ele não queria perder uma mão de obra especializada. Diz a Bíblia que ele leva então os ferreiros, ele leva as pessoas que conheciam das artes, eles levam os príncipes, eles levam aquelas pessoas que realmente conheciam. Era como se dizer assim que eles levariam as pessoas, as cabeças pensantes de Israel para a Babilônia. Afinal de contas, quando eles chegaram na Babilônia, eles não foram totalmente escravizados. Eles tiveram os seus lugares onde ficar, eles puderam continuar com as suas famílias, eles estavam ali acampados junto ao rio Quebar, eles estavam ali vivendo em comunidade. Mas o rei Nabucodonosor, ele queria aproveitar essa mão de obra e usufruir e desfrutar de tudo isso no seu reino. Mas o que a gente percebe é que o nosso Deus ele é tão maravilhoso que nada foge do seu controle, que nada foge das suas mãos. Perceba que Daniel, Ezequiel e Jeremias, eles estão no mesmo contexto histórico, eles são contemporâneos, eles estão vivendo numa mesma época, mas Deus, pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua onipotência, ele estrategicamente, então ele deixa Jeremias em Judá, ele deixa Jeremias para cuidar daqueles que ficaram, dos pobres, daquelas pessoas que não foram levadas cativas. Deus então deixa um homem de consolo, deixa uma palavra para orientar aquele povo. Ezequiel, no mesmo contexto histórico, é levado e fica junto aos cativos na Babilônia. Deus então deixa um homem que pudesse levar a sua palavra, levar a sua mensagem para aquelas pessoas que estavam cativos. E ao mesmo tempo, na mesma história, Deus também retira Daniel e leva para estar junto aos príncipes. O nosso Deus, ele é perfeito, não há nada que foge das suas mãos. Independente das circunstâncias, esteja o povo pobre, destruído, totalmente em situação deplorável, o Senhor estava presente. Aqueles cativos que estavam distantes de Jerusalém,
Jerusalém, distante da sua pátria, Deus estava presente ali com eles. E os reis também, eles não poderiam faltar a orientação e às vezes a repreensão por parte do nosso Deus. Esse era o contexto a qual eu estou falando aos irmãos aqui nessa noite. Perceba que o que mais me chamou a atenção, enquanto eu lia esses trechos da Bíblia Sagrada. Perceba que o contexto histórico era o mesmo. A situação era a mesma. O povo era o mesmo. O rei era o mesmo. Mas as pessoas, eles tomavam decisões, eles encaravam aquela situação de forma totalmente diferente. Aquelas pessoas que haviam ficado em Judá, ficado em Jerusalém, talvez eles não tinham muito o que fazer, porque diz a Bíblia que só ficaram lá os mais fracos e os pobres. Nem reconstruir o templo eles não conseguiriam, porque nós sabemos da história que somente 70 anos depois, após o final do cativeiro, é que Deus ia orientar Neemias e alguns outros, e Esdras, para que pudesse reconstruir o templo. Então nem força bruta eles não conseguiriam fazer, mas era a situação que eles tinham naquele momento. Mas Deus então no cativeiro, ele prepara dois tipos, pelo menos duas situações diante daquele povo. Diz no Salmo 137, esse salmista, a Bíblia ele não registra o seu nome, mas as suas declarações, nós não sabemos se essa era uma declaração proveniente também do seu coração, mas ou se era somente o relato daquilo que ele ouvia, daquilo que chegava aos seus ouvidos. Mas o que ele relata, o que ele traz à memória daquele povo daquela época, e nós aqui hoje, no ano de 2020, era um cenário de assolação, era um cenário de tristeza. Porque diz a Bíblia que ele relata essa passagem dizendo assim, olha, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos-nos de Sião. Perceba que o cenário era de tristeza, era um cenário de desolação, eles não estavam sofrendo, muitas das vezes, castigos físicos, mas eles estavam sofrendo porque eles estavam distantes de Jerusalém, eles estavam distantes do templo, eles estavam distantes do seu povo, da sua sociedade, eles foram arrancados do seu meio, eles foram tirados do meio dos seus familiares, do meio da sua cidade, eles haviam uma rotina de vida ali, eles foram arrancados com mão forte. Perceba que quando nós nos retiramos de um lugar para o outro, porque toda mudança, quando acontece na vida do ser humano, ela demora um tempo até a gente se acostumar. Muda, por exemplo, de cidade, uma cidade para outra. A cidade ela pode ser maravilhosa, ela pode ser linda, mas há um tempo de se acostumar, há um tempo de se adaptar a novos costumes, a novas ruas. E aquele povo, eles não estavam acostumados. Eles haviam sido retirados daquele contexto, eles haviam sido retirados da sua casa, e eles estavam agora tendo que se adaptar em terra estranha, terra que não era deles, lugar onde eles não poderiam mais cantar, eles não tinham mais templo para adorar ao Senhor, eles não tinham mais a liberdade, eles não sentiam mais a presença do Deus de Israel sobre eles, e é por isso que então o salmista, através das suas palavras, através dos seus escritos, eles deixam registrados as suas lamentações, as suas tristezas. Mas perceba que a tristeza daquele povo era tão grande, que ele já não se assentava mais, eles já não tinham mais uma expectativa. Eles já não sentiam mais a alegria de se assentar no meio da sua própria família, pelo menos daquele pouco povo que estava ali ao seu redor. Eles não estavam em Jerusalém, eles estavam verdadeiramente na Babilônia, mas ainda havia um povo que havia sido levado cativo com eles. Mas os assentar deles, as suas reuniões, daquele momento para frente, não era mais de alegria, mas era só de lamentação. Era só olhar para um passado de tristeza, era só olhar para trás e se lembrar, olha como era bom, como éramos felizes, como nós tínhamos a liberdade de irmos ao templo, de poder adorar ao Senhor. Quando as portas do templo estavam abertas, nós podíamos chegar, participarmos do culto, adorarmos ao Senhor, mas agora o cenário era totalmente adverso, e os seus corações haviam sido tomados por aquelas circunstâncias adversas. E eu fico olhando para os nossos dias atuais. Parece que hoje nós estamos cativos. Parece que o fato que aconteceu, essa pandemia que aconteceu lá na China e tomou-se durante o mundo todo, parece que hoje nós estamos cativos. As portas dos templos se fecharam. E hoje nós já não temos mais a liberdade que tínhamos antes.
Nós não temos mais a liberdade de podermos abraçarmos os nossos irmãos, olharmos e sentirmos o calor do seu corpo num abraço, de olhar face a face, frente a frente com Ele, dar um bom aperto de mão e dizer: a paz do Senhor Jesus seja convosco. Porque quantas feridas não foram saradas por um bom aperto de mão e um grande abraço, sincero, feliz, olhando o olho no olho. Quantos abraços não sararam feridas? E hoje nós já não temos mais essa liberdade. Parece que esse era o cenário que estava acontecendo lá na Babilônia, nessa época agora estou relatando aos irmãos. Eles sentiam alegria, eles sentiam a tristeza de olhar para trás e agora já não poder mais viver aqueles momentos que eles viviam lá quando tinham a liberdade. Talvez muitos em seus corações pesados, talvez se assentavam junto ao rio Quebar, talvez seus corações passassem assim: quanta oportunidade eu perdi. Quanta oportunidade eu tive de estar no templo, de poder louvar ao Senhor, de dar um abraço no meu irmão, um abraço na minha irmã, e eu não fiz por negligência minha. Agora eu estou cativo, distante de Jerusalém, distante do templo. E agora nem a alegria de tirar a harpa dessa bolsa aqui, do meu bolso, eu não tenho mais a alegria de tirar essa harpa e cantar um hino ao Senhor, porque os cânticos que nós louvávamos ao Senhor era lá em Sião, aqui nós já não temos mais essa alegria. Nós só conseguimos pendurá-la no salgueiro. É bem verdade que os soldados até interrogavam eles: olha, canta-nos aí um cântico de Sião, talvez a gente goste desses hinos. E eles diziam de forma melancólica: olha, nós não temos mais a liberdade, nós não temos mais a alegria de louvar ao Senhor. Esse era o cenário. Quem sabe você está vivendo esse cenário hoje. Talvez por causa das circunstâncias adversas nós estamos vivendo cativo. Talvez a alegria, quem sabe momentaneamente tem fugido do seu coração, e você não quer tirar mais a harpa do salgueiro e não tem mais a alegria, a liberdade de louvar ao Senhor. Mas eu quero dizer a você nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Deus vai trazer a alegria novamente ao seu coração e vai trazer a liberdade para onde você estiver, você poder louvar e bendizer ao nome santo do Senhor Jesus. Essa é a história daqueles cativos que estavam junto ao rio Quebar e um salmista no meio. Mas perceba, eu sei que a situação ela não era fácil. A situação era difícil. Eu digo isso com propriedade porque nós acompanhamos a história, as notícias. Tem muitas pessoas hoje que estão enlutadas porque perderam seus entes queridos. Muitas pessoas que estão passando por grandes dificuldades, financeiras inclusive, porque perderam seus empregos. Tudo por causa dessas circunstâncias a qual nós estamos vivendo hoje. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a situação ela está caótica, ela está difícil realmente. Mas o que eu quero dizer a você, que nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Há um Deus soberano, há um Deus que controla todas as coisas. Essa pandemia não tomou o nosso Deus de surpresa, não. Isso estava registrado na sua história. Isso estava registrado, isso estava no seu planejamento. Deus não é tomado de surpresa. Mais cedo ou mais tarde isso vai passar. E se não passar, nós continuaremos confiando no Senhor e dando graças a Ele por tudo que Ele tem nos feito e tem nos proporcionado. Perceba que o povo, esse era o 5º ano de exílio. Havia pelo menos mais 65 anos pela frente. O povo ele estava achando que o cativeiro ia passar logo. Eles estavam esperançosos, achando que o cativeiro ia acabar logo. Logo eles iam voltar para Jerusalém. Mas eles estavam enganados. Havia alguns anos ainda pela frente que eles ainda continuariam em cativeiro. Mas perceba, esse era o cenário da grande maioria do povo que havia sido levado cativo para a Babilônia. Mas eu quero dizer aos irmãos que no meio desse povo, Deus também levou um homem chamado Ezequiel. Ezequiel que até então seria um futuro sacerdote. Mas daqui para frente, Deus transforma aquele que seria um sacerdote num grande profeta. Deus muda a trajetória de Ezequiel para trazer consolo,
para trazer confronto, para confrontar aquele povo, orientar aquele povo para o nome do Senhor ser glorificado. Perceba que na trajetória de Ezequiel, ele era para ser sacerdote. Para ser sacerdote, precisava de pelo menos 4 requisitos básicos. Primeiro requisito, ele precisava ser levita. Ele precisava ser descendente da tribo de Levi. Se ele fosse só descendente de Levi, da tribo de Levi, levita, não seria suficiente para ser sacerdote. Ele precisava fazer parte de uma família de sacerdote. Ele precisava vir de uma linhagem de sacerdote. E diz a Bíblia que o seu pai, chamado Buzi, era sacerdote. Terceiro requisito, para ser sacerdote, o templo precisava estar em funcionamento. Porque o sacerdote só exercia as suas funções enquanto o templo estava funcionando. Quarto requisito, o sacerdote ele precisava estudar dos seus 12 até os seus 30 anos de idade. Pelo menos 18 anos de estudo. Quando nós olhamos para a introdução do livro de Ezequiel, a gente percebe. E aconteceu no 30º ano, esse 30º ano é quando Ezequiel está fazendo 30 anos de vida. Perceba que, talvez se fosse nós hoje, na condição de seres humanos, havia uma grande frustração no coração de Ezequiel. Talvez quando Ezequiel olhava para a vida do seu pai, olhava para a sua trajetória, olhava para as suas funções no templo, olhava para a sua importância, ele via que Deus estava sobre ele. Ele via a importância que o seu pai exercia ali no templo enquanto sacerdote. Era muito provável que quando Ezequiel olhava para isso, tudo isso que acontecia, ele dizia assim no seu coração: eu quero ser igual ao meu pai. A mesma bênção que está sendo derramada sobre a vida do meu pai, eu também quero que seja derramada sobre mim. Mas perceba que enquanto Ezequiel caminha na sua vida, 25 anos de idade, porque aqui é o 30º, ele está fazendo 30 anos. Já fazia 5 que estava cativo, por volta dos seus 25 anos. Aquela sua esperança, aquela sua expectativa, talvez um sonho de Ezequiel de exercer o ministério sacerdotal, estava quase a se cumprir, faltava apenas poucos anos. Judá, Israel é investida, ela é invadida por Nabucodonosor. E eles são saqueados, eles são levados cativos para a Babilônia. Tudo aquilo que ele já havia pensado, aquilo que ele havia planejado para ele, para o seu sacerdócio, para a sua vida, então é cortado ao meio, ela é interrompida, as suas expectativas agora já não são mais a mesma, porque agora ele já não consegue mais estudar, ele já não consegue mais completar os seus 18 anos de estudo, agora ele completa 30 anos de vida, onde seria, como se fosse hoje, seria a sua formatura, seria o tempo que ele iria para o templo se dedicar de forma exclusiva ao Senhor, como um sacerdote na presença do Senhor, mas as circunstâncias não permitiram que isso acontecesse. A Babilônia invadiu Israel e acabou com toda essa expectativa que havia no coração do então sacerdote Ezequiel. Perceba que Deus então muda a trajetória de Ezequiel, porque é uma grande diferença entre um sacerdote e um profeta. O sacerdote geralmente ele é mais querido, porque ele, na maioria da sua função, ele conforta o povo. O sacerdote é aquele que vai até o povo, empresta os seus ouvidos ao povo e leva até os ouvidos de Deus. Mas, em contrapartida, o profeta ele é diferente. Ele geralmente não conforta o povo, mas ele confronta o povo, porque ele dá os seus ouvidos a Deus e fala aos ouvidos do povo. E muitas das vezes ele não era muito bem querido. Ezequiel estava então prestes a ser um sacerdote. Deus então o chama, o leva cativo e transforma a sua vida. Ele muda a sua história, ele muda a sua trajetória de forma transparente. Ezequiel, mais aquilo que eu falei aos irmãos aqui nessa noite. Existe pelo menos 2 tipos de visão. Há um povo que estava cativo, que estava murmurando, que estava triste, porque estava distante de Jerusalém, estava distante do templo. O povo não se assentava mais para falar das coisas boas, eles não
não tinham mais a esperança de um dia voltar a Jerusalém, de reconstruir o templo e de viver talvez aquilo que eles não haviam vivido o tempo que estavam no templo lá em Jerusalém. Essa era uma visão. Mas Ezequiel é totalmente diferente. Diz a Bíblia que depois de 5 anos cativos, tendo sido abortado aquela expectativa que ele havia no seu coração, que talvez o seu pai também tinha para ele: olha, o meu filho será o meu sucessor. Quando eu partir, Ezequiel assumirá o templo e continuará o trabalho que eu estou desempenhando aqui na presença do Senhor. Tudo isso havia sido cortado por causa da situação que ele estava vivendo. Mas diz a Bíblia que no versículo 4 de Ezequiel, o profeta Ezequiel, versículo 4. O versículo 3 diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Perceba que no versículo 2 ele diz que enquanto ele estava cativo, Ezequiel, ele teve visões de Deus. Ele estava no mesmo ambiente, ele estava também no meio dos cativos, ele estava vivendo a mesma situação, ele estava vivendo uma situação, se fosse eu e fosse você, talvez estaria sendo frustrado, porque a situação era adversa, as circunstâncias já não estavam mais cooperando com aquilo que ele estava esperando, com a sua expectativa, mas era Deus quem tinha mudado a sua trajetória, era Deus quem tinha mudado os seus planos, era Deus quem tinha mudado o rumo da sua história, e era por isso que ele estava tendo visões de Deus em meio aos cativos. O que eu quero dizer a você nessa noite: não importa a circunstância, não importa a situação adversa. Muitas pessoas estão chorando porque estão enlutadas. Muitas pessoas estão chorando porque perderam seus empregos. Mas muitas pessoas também estão vivendo a mesma circunstância a qual nós estamos vivendo hoje. Muitos estão lamentando, muitos estão chorando, entristecidos por causa da situação. Mas muitas pessoas também estão vendo visões de Deus, estão vendo os céus abertos se abrindo sobre a sua vida e vendo verdadeiramente a mão do Senhor sobre a sua vida, assim como Ezequiel. Então as circunstâncias adversas, elas não podem mudar aquilo que Deus tem escrito, a história que Deus tem para a minha e para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. As circunstâncias, elas não foram suficientes para mudar a trajetória que Deus tinha na vida de Ezequiel. Talvez, quem sabe, tenha um cativeiro te esperando aí mais para frente. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que nos espera. Se o cativeiro chegará ou não. Nós não sabemos se a pandemia chegará aos nossos lares, se levará algum dos nossos entes queridos, se nós perderemos os nossos empregos, se outras adversidades chegarão à nossa tenda, chegarão à nossa casa. Nós não sabemos. Mas o que nós precisamos entender, mas o que nós precisamos compreender, que independente das circunstâncias, há um Deus soberano que vela pela minha e pela sua vida. Que não importa as adversidades do tempo presente ou do tempo futuro, nós sabemos que há um Deus, que as mãos dele se repousam sobre a nossa vida, e que mesmo em tempos difíceis, nós podemos e conseguiremos ver os céus abertos sobre nós, e nós poderemos ter visões de Deus, porque o mesmo Deus a qual Ezequiel serviu, Daniel serviu, nós também servimos nesse tempo presente, e o seu poder ele não mudou. O nosso Deus ele continua soberano, ele foi rei em Israel, ele é rei aqui também em Macatuba, ele é rei por toda a eternidade, e o mesmo amor e a mesma compreensão, a mesma graça, os mesmos cuidados que foi derramado sobre o povo de Israel naquele tempo, também é derramado por nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, isso é o que o Senhor tem falado ao meu coração. Aquele cativeiro só aconteceu por causa da desobediência de Israel. Deus sempre quis o melhor para o seu povo. Deus sempre quer o melhor para o seu povo. Deus sempre quer o melhor para nós. Às vezes as adversidades nos vêm por consequência das nossas limitações, dos nossos pecados. Mas mesmo em todas as adversidades, o Senhor ainda nos ama. O Senhor ainda providencia socorro para os seus. Não importa onde estivermos. Ezequiel estava distante de Jerusalém, aproximadamente 800 quilômetros de distância. Mas o Deus de Israel estava com ele.
As mãos do Senhor estavam com ele. Muitos daqueles estavam questionando, estavam tristes, porque estavam distantes do templo, estavam distantes de Jerusalém, não tinham mais a alegria de tirar as suas harpas do salgueiro e louvar ao Senhor. Mas no coração de Ezequiel, as mãos do Senhor e a doce presença do Deus vivo de Israel estava sobre ele. Deus estava mudando a sua história, mudando a sua trajetória, porque ele cria e ele confiava. Independente das circunstâncias, o nosso Deus, ele não está limitado à parte geográfica, seja aí na sua casa, seja aqui no templo. Se você invocá-lo com todo o seu coração, você poderá ver os céus abertos e você terá visões de Deus para o nome do Senhor ser glorificado. Creia que nós servimos ao mesmo Deus, seja hoje, amanhã e seja por toda a eternidade. Em nome de Jesus, Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus, amém?